Boa noite, a paz do Senhor. Aqui estamos nós em mais uma quarta-feira com o nosso culto de estudo bíblico, transmitindo para você com muito carinho, com muito amor, apesar do nosso amadorismo e de toda a dificuldade que estamos enfrentando para isso fazer, mas estamos procurando dar o nosso melhor e eu não tenho dúvida, principalmente pelo fato de estarmos levando até você a palavra de Deus. Muitas bênçãos envolverão a vida de todos, com certeza. Eu quero agradecer àqueles que já têm feito as suas doações para que possamos ajudar pessoas que em necessidade estão ou ainda mais irão passar, trazendo aí a sua cesta básica, trazendo os seus itens para a cesta básica. Muito obrigado mesmo, viu? Agradecer também os irmãos do nosso ministério, que mesmo em meio a essa situação têm se mantido fiel, procurando contribuir, procurando apoiar, nos ajudar. Eu quero nesse momento estar orando, apresento você, a sua família e a reunião que em continuidade acontecerá. Oramos. Em o nome de Jesus, Deus, eu te dou graças pelo alto privilégio que concede-me a mim, a nós e aqui estamos para esta reunião. Receba-nos na tua presença em reunião, em culto, em adoração. Fale poderosamente com cada um de nós, ó Pai. Espírito Santo, conduz cada ato da liturgia dessa reunião e todos os que aqui aparecer, todos os que aqui vierem, que usado por ti seja manifestação da tua graça, da tua bondade, pedimos. Colocamos diante de ti em continuidade essa situação que temos vivido, que a tua paz, o teu conforto, o teu consolo envolva a vida de todos, ó Pai. Em o nome de Jesus, muito obrigado por tudo que Deus tem feito, te damos. Amém. Amém. A irmã Patrícia com louvor da harpa cristã. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos estar louvando ao Senhor com o hino de número 515 da harpa cristã. Se pelos vales peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando
Boa noite, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu espero que sim, mesmo em meio a notícias que talvez não nos agradem muito, que nós possamos nos lembrar que existe um Deus que sempre está conosco. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de diálogos referentes a toda essa pandemia que nós estamos vivenciando, mas além disso, quais são as lições que nós podemos tirar de todas essas situações? E pensando nisso, hoje nós estaremos conversando um pouquinho sobre esse tema. Você já viu o nome do nosso vídeo e dentro desse diálogo, hoje eu vou estar sentadinho ali e vou estar recebendo o seu comentário. Aí pelo nosso YouTube tem a opção do chat. Você pode mandar o seu recado, eu vou estar lendo. A sua participação vai ser inclusa dentro do possível no nosso diálogo. Então por isso eu quero convidar você para enviar os seus contatos no WhatsApp, coloca no seu status a informação, o link desse vídeo para que você possa levar a mensagem, a palavra de Deus a tantas outras pessoas que precisam ouvir, talvez uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, e nós sabemos que o Senhor é aquele que tem todas as mensagens que são necessárias para nós. Por isso, convide todo mundo, junta a família na sala, no quarto, onde for possível, vamos juntos estudar um pouquinho mais a palavra de Deus. Para isso, hoje nós teremos aqui o nosso irmão Walter e o nosso irmão Emanuel, que estarão juntos participando, dialogando, e eu conto com a sua participação também. Tudo bem? Vamos lá? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. É uma alegria nós podermos mais uma vez estar juntos para refletir sobre a palavra de Deus e entendendo ser a palavra de Deus eterna. Nós sabemos que ela tem validade para todos os momentos, inclusive para esse que nós estamos vivendo agora. Nós acreditamos essa palavra ser poderosa para nos trazer conforto, para nos trazer consolo, esperança e alegria em tempos de crise como esses que nós estamos vivendo atualmente. Como o Marcos já falou, nós pensamos desde o princípio no diálogo sobre esses acontecimentos. E em cada oportunidade dessas nós queremos refletir sobre isso que nós temos vivido. Como no primeiro nós falamos sobre o que o coronavírus poderia nos ensinar, no segundo nós falamos sobre fé e medo, e hoje nós vamos dialogar um pouquinho sobre como será daqui para frente, qual a nossa perspectiva, o que nós podemos esperar com relação ao nosso futuro, tendo em vista tudo que nós temos visto até o presente momento. Por isso, vou estar aqui junto com o irmão Walter. Nós vamos estar refletindo e contamos com a sua colaboração, a sua participação também para enriquecimento desse diálogo. A paz do Senhor a todos, uma boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado nos ouvindo. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, a sua família, e que o Espírito Santo do Senhor nos conduza, nesse momento de compartilhar um pouco da palavra do Senhor, que Ele nos use para falar no coração de cada um de vocês, que todos nós saímos daqui esta noite edificados pelo poder da palavra de Deus, porque é a palavra do Senhor que nos fortalece, é ela que nos dá vigor, é ela que nos dá esperança. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade de aqui estar, e agradeço em nome de Jesus essa oportunidade, e que o Senhor fale conosco nesta noite, amém? Amém. Bom, nós vamos, para início desse diálogo, ler um texto que se encontra no profeta Jeremias, capítulo 29, do versículo 11 ao 13. Eu vou estar lendo, vou ler alguns versículos somente, e a gente vai estar explanando, conversando um pouquinho sobre o contexto dessa história e o que isso se relaciona com a nossa vida. E nós vamos, ao longo dessa conversa, utilizar outros textos também, para estarmos avaliando e analisando, amparando aquilo que nós vamos conversar aqui. Diz assim o texto: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Nós vemos aqui esse texto, olhando para o contexto, o povo judeu, sendo mais específico, o povo de Judá é levado cativo para a Babilônia. Eles se encontram nesse contexto e vem a esse povo a palavra do Senhor, mencionando aquilo que nós já lemos nesse texto.
E eu começo olhando para tudo isso e percebendo que toda crise, ela carrega consigo lições necessárias que nós não aprenderíamos em outra ocasião. Geralmente é isso que acontece quase em toda a nossa vida. Nós aprendemos as maiores lições nos contextos complicados, nas situações adversas, nas lutas, nas dificuldades, nós extraímos as maiores lições que vão modelar o nosso caráter. Então aqui nós vemos também, como nós vamos conversar, lições que estão sendo aprendidas aqui nesse contexto, que o povo não aprenderia em outra ocasião. O povo está em exílio, ou seja, ele está exilado em Babilônia, eles foram levados da sua terra natal, e agora, por conta da desobediência, por conta do pecado da idolatria, eles estão agora isolados do seu convívio natural, e isso acaba gerando uma série de sofrimentos para esse povo. E o que é natural, por você estar longe de onde você mora, das pessoas que você ama. E nós vemos aqui esse exílio sendo uma necessidade para curar esse povo da sua rebelião, do seu pecado de idolatria. Ou seja, foi necessário o exílio acontecer, foi necessário uma série de acontecimentos ocorrer para que o povo pudesse ser tratado, para que eles pudessem aprender lições valiosas. Então, nós olhamos e comparamos com o momento que nós estamos vivendo, nós percebemos isso. Ou seja, nós estamos vivendo um momento que nos aflige demais. Ver e ouvir o noticiário nos traz aflições. Ver pessoas, ainda que no nosso contexto aqui em Porto Ferreira, talvez não tão próximas de nós, mas pessoas perdendo a vida. Nós vemos todo esse contexto, o cenário econômico sendo afetado e os reflexos disso mais para frente virem a acontecer. Tudo isso nos aflige, mas nós entendemos que toda aflição, ela traz lições importantíssimas que vão moldar o nosso caráter. Por isso, nós não podemos olhar para os acontecimentos de agora só com uma mentalidade de vitimismo, mas nós acreditamos que tudo isso é necessário para que Deus nos ensine, para que Deus nos leve para mais perto dele. E no meio de tudo isso, e no final de tudo isso, nós possamos amadurecer no nosso relacionamento com Deus, entender que Ele é o nosso Deus, assim como Ele queria mostrar para aquele povo que Ele é o verdadeiro Deus e não há outro Deus além dele. Ele quer nos mostrar também a sua soberania, Ele quer nos mostrar o seu poder e, acima de tudo, o seu amor e misericórdia para as nossas vidas ainda nesse tempo. Em continuação, continuando aqui no versículo 14, nós lemos até o 13, a palavra do Senhor ela nos diz: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, eu os trarei de volta do cativeiro. Então, nesse contexto aqui, nesse texto, a gente vê o que? Deus está falando para nós: ei, se voltem para mim, me busquem. É isso que Deus está falando para nós aqui, para nós buscarmos Ele. Nós estamos vivendo num momento agora, a gente pode até se comparar como uma guerra, e numa guerra contra um vírus, contra um inimigo, muito pequeno, mas um inimigo aí que a gente vê aí perigoso, e nós temos o Senhor conosco. Então o Senhor está falando para nós aqui: ei, me busquem, me busquem, que o Senhor vai lutar por nós, que o Senhor vai nos ajudar. E quando eu falei de guerra, o que significa? Quando a gente vê uma guerra, o que acontece? Todos os soldados, todos os soldados ali, eles estão todos no mesmo foco, que é em vencer o inimigo. Então, o que nós temos de lição nisso tudo? Nos unirmos, e juntos, batalharmos, juntos trilharmos este caminho e juntos vencermos essa guerra, A gente vê o nosso Senhor Jesus, ele resume toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, é o momento agora que nós estamos vivendo de realmente vivenciar esse amor ao próximo, amar o próximo como a nós mesmos, Nós estamos vendo aí muitas pessoas precisando de ajuda, necessitadas, e nós como igreja, como servos do Senhor, temos que fazer esse trabalho. Nós temos que alcançar essas vidas, nós temos que anunciar a palavra de Deus. A palavra do Senhor Jesus, no capítulo 28 de Mateus, ele nos fala, e de fazer discípulos.
E é isso que nós temos que fazer como igreja, né? Fazer discípulos. O que vai ser de nós? O que nós vamos fazer daqui para frente? O que nós vamos pensar no nosso futuro? O que nós vamos trilhar? Nós temos que, como mensageiros de Deus nessa terra, neste mundo, nós temos que anunciar o Evangelho, né? Que é a esperança para a vida eterna, que é a nossa salvação. Nós sabemos que tudo que há neste mundo aqui vai ficar, né? Mas nós temos uma Jerusalém que nos espera, a Jerusalém celestial, a qual o Senhor Jesus, Ele nos preparou e está nos esperando para um dia encontrarmos com Ele na glória, para juntos louvarmos ao Senhor, adorarmos Ele e cantarmos louvores, né, ao Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos traz assim muito fortalecimento, ela nos revigora todo dia, cada dia, né, Manu? Porque a gente vê um cenário aí, cada dia as notícias bombásticas, notícias que nos colocam para baixo, mas nós estamos tendo um tempo, né, que nós não tínhamos antes. Muitas das vezes a gente falava assim, mas eu não tenho tempo para mim estar lendo a Bíblia, eu não tenho tempo para mim estar me preparando, eu não tenho tempo para buscar o Senhor, para orar. E agora? Né? Nós estamos vendo um tempo precioso para nossas vidas. Nós temos, cada dia dessa quarentena que nós estamos, tempo de sobra para buscarmos ao Senhor, para orarmos ao Senhor. E uma pergunta que eu faço para você, para mim também, para todos nós que aqui estamos: você está fazendo isso neste momento? Né? Neste momento aí de, vamos colocar assim, o deserto que nós estamos vivendo, nesse silêncio que nós estamos vivendo? Então é momento de nós refletirmos e buscarmos mais o Senhor. Então, como o irmão Walter comentou, é interessante perceber que toda circunstância contrária, ela está debaixo da vontade e da soberania de Deus. E nós sabemos que Deus, Ele trabalha com essas circunstâncias de forma pedagógica, sempre para nos ensinar, como eu já disse anteriormente. Assim como em Hebreus 12:6 diz que Deus, Ele castiga, Ele corrige aqueles que Ele ama, aqueles que Ele tem por filho. Nós entendemos que tudo isso que tem acontecido é para nos ensinar e é para nos corrigir também. Nós, como o Walter falou, uma coisa, quando ele disse do resumo de Jesus, de toda a lei, de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo com a si mesmo, nós temos percebido, e como a gente falou, como a gente usou o tema, como será daqui para frente, não é nem a questão, a nossa condição econômica. A gente não tem que olhar para isso agora, mas como vai ser daqui para frente a minha vida financeira? Não é isso, a gente precisa olhar para aquilo que realmente importa. Eu sei que é importante a nossa questão econômica, financeira, mas como igreja, a gente precisa olhar para o estilo de vida cristã que nós temos vivido e como nós vamos viver quando tudo isso acabar. Como já foi mencionado pelo irmão Walter, o nosso amor a Deus, muitas vezes, ele é manifestado de forma religiosa. Nós acostumamos com a ideia de vir à igreja, nós acostumamos com a ideia de frequentar os cultos, nós acostumamos com a ideia de fazer parte de um departamento. Mas agora, com tudo isso, a gente precisa entender e olhar para frente e falar assim, como eu vou ser um discípulo melhor de Jesus quando tudo isso acabar? E na verdade, a gente não precisa esperar isso acabar. Isso tem que acontecer nesse momento, é o aqui e agora. Como eu posso amar a Deus de maneira mais intensa? Como eu posso amar o meu próximo? Ou seja, nós estamos vendo que no desenrolar de todos os acontecimentos, as oportunidades que a igreja tem de brilhar a luz de Jesus. E essa oportunidade é manifesta na nossa intencionalidade de ajudar as pessoas. Em todo momento nós temos percebido pessoas necessitadas aparecendo por conta do desemprego, por conta de não estar trabalhando. Às vezes é um profissional autônomo e ele não tem recurso, não tem dinheiro. Essa é a nossa oportunidade. Eu fiquei muito feliz de ver vários jovens postando no status, falando: olha, se você está com fome, me chama aqui, porque um prato de comida eu tenho para oferecer. E é esse o momento. Nós não vamos oferecer só alimento, nós não vamos oferecer só suprimento material, mas nós também, como igreja, temos que suprir as pessoas da esperança que nós temos no Evangelho. Nós precisamos, no meio de tudo isso, aprender a nós sermos cristãos ousados, que compartilham a mensagem. Porque durante muito tempo, como eu disse, nós nos prendemos às quatro paredes da igreja, e essa mensagem ficou sendo partilhada só entre nós. E agora a nossa oportunidade de olhar para as pessoas
e acalentar o coração delas com a mensagem do Evangelho, a mensagem de esperança que nós temos no futuro. Então esse é um tempo, como eu disse, de correção, um tempo pedagógico que Deus estabeleceu para a sua igreja na terra, para nos ensinar lições preciosas. E daqui para frente a gente tem um novo posicionamento como igreja, como cristãos, como pais, como filhos, como marido ou esposa. Nós temos que nos posicionar agora de uma forma diferente, baseado nas lições que temos aprendido nesse presente momento. E é importante nós lembrarmos de algo, assim como foi mencionado até o momento, e o Walter frisou bem essa parte. Nós temos um problema, isso é um fato. A questão é, se o problema já está aqui, qual é o nosso posicionamento referente a esse problema, né? Se nós temos uma situação, e isso vale para todas as outras da nossa vida, mas especificamente essa, nós temos a situação e dela não tem como fugir. A questão é, se eu tenho esse problema, como é que eu vou enfrentar esse problema? Qual vai ser a minha ação? Qual vai ser a minha atitude referente a esse problema? E aí, pensando um pouquinho sobre isso, nós temos as participações dos irmãos. Como você sabe, você também pode mandar o seu recado. Nós temos aí vários recadinhos, temos várias pessoas, não dá para citar o nome de todo mundo, mas muito obrigado pela participação de todos. E nós temos também algumas falas. Nós temos, por exemplo, a fala do Mateus que diz: hoje vi 2 debatedores de lados opostos concordarem que é necessário união nesse momento. Creio que esta é uma das coisas que irá mudar daqui para frente. Creio que veremos mais união. Temos também aqui uma outra parte, né? O Mateus comentando amém ao Walter. Vamos aproveitar esse tempo para experimentar o avivamento que está por vir. Busque a Deus enquanto se pode achar. A Juliana Soares fala: no meio dessa crise global, como podemos fazer a diferença? Qual o percurso entre o medo e a fé? E a Débora comenta: acredito que é um tempo da igreja derrubar altares de idolatria. E aí, meninos, como é que a gente consegue, então, em meio a todo esse problema, em meio a toda essa crise global, como que nós podemos fazer a diferença? Acho que o primeiro ponto importante aqui, citado pela Débora, é a questão da igreja derrubar altares de idolatria. E às vezes nós, dentro da igreja evangélica, nós olhamos e definimos idolatria como uma adoração a imagens. Mas a verdade é que nós, cristãos, também nos tornamos idólatras quando colocamos outra pessoa além de Deus no primeiro lugar do nosso coração. Então nós vemos que nesse momento de abatimento, nós percebemos que o dinheiro, que muitas vezes se torna um Deus, ele já não tem mais esse lugar, porque ele não pode nos livrar de um simples vírus que pode tirar a nossa vida. Nós vemos o trabalho que se torna um Deus, e é um Deus muito grande nesse tempo presente, um Deus muito adorado. Nós vemos que às vezes as pessoas estão sendo impossibilitadas de trabalhar. Então nós estamos percebendo que o verdadeiro Deus prevalece em meio a todas essas circunstâncias. Então é realmente um tempo, inclusive os nossos ministérios, que muitas vezes se tornam ídolos no nosso coração, e aí nós nos vemos num momento de fragilidade. Eu acredito que é muito pedagógico isso, porque Deus abate os nossos ídolos para mostrar que Ele é o único e verdadeiro Deus que nos sustenta e que é sobre tudo e todos, capaz de nos mostrar isso em qualquer circunstância, inclusive na adversa. Eu acredito que o mundo vai ser muito diferente após este momento que nós estamos vivendo. Mas isso vai depender das nossas atitudes, né? A posição que nós vamos tomar daqui para frente. Né? Nós estamos vivendo um momento que nós não tínhamos, por exemplo, com as nossas famílias, né? Nos nossos lares, conversando mais com os nossos filhos, com as nossas esposas, um momento mais família. Acho que acredito que quase todo mundo tem vivido isso nesses últimos dias, essa aproximação maior com a família, a qual praticamente nós, como a gente vivia no mundo assim, no automático, a gente nem percebia, a gente estava desapercebido sobre tudo isso, e este momento foi um momento da gente parar, se aproximar mais da família, ter um tempo mais junto, um tempo mais produtivo, de comunhão, de união, de conversar olho no olho, né? De orar junto. E a gente tem feito muito isso. E que vai depender das nossas atitudes, a posição que nós vamos tomar daqui para frente. Ou seja, uma pessoa que, um exemplo bem simples, uma pessoa que vive mentindo, né? Para de mentir. Uma pessoa que vive querendo tirar proveito em cima de muitas coisas. Vamos parar, refletir,
E não é só para nós, todo mundo tem direito. Então, a partir dessa visão, nós vamos sim começar a mudar o mundo. A partir dessas atitudes, com relação à palavra de Deus, com aquilo que Deus tem para nossas vidas. Aproveitando o comentário do Mateus, sobre irmãos de lados opostos, pessoas de lados opostos se unirem nesse momento, isso é extremamente importante, porque essa situação, essa pandemia, ela derrubou muitas barreiras. E a gente enxerga hoje com muita esperança. Na verdade, nós vemos uma resposta da oração de Jesus em João 17, pedindo ao Pai que nós fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um. E é muito importante isso, porque é nesse momento de que as barreiras são derrubadas que nós podemos dar as mãos. E é nesse momento também que nós enxergamos o quão tolos nós somos, muitas vezes, nas discussões sem fundamento que nós, às vezes, entramos. Durante muito tempo, e graças a Deus a gente passou dessa fase, foi discutido, olha, qual é certo, é o calvinismo ou é o arminianismo? Ah, é a soberania, Deus é soberano, tem livre-arbítrio. Ou seja, a gente gastou muito tempo com discussões tolas. E agora nós estamos tendo a oportunidade de dar as mãos e, como igreja do Senhor, cumprir o propósito dele aqui. Nós somos um povo só. E é nesse momento que a gente enxerga isso. Por isso me traz muita esperança. E em meio ao medo, nós podemos confiar no nosso Deus e de mãos dadas nós somos mais fortes. Esse é o lema do combate à pandemia. Juntos somos mais fortes. E a igreja do Senhor precisa entender isso. Juntos nós somos mais fortes. Na igreja de Cristo, aquela igreja que vai habitar o céu, não existem pentecostais tradicionais, não existem calvinistas, arminianos. O que existe é um povo só. O povo que foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz. Esse é o povo que não só vai habitar o céu, mas é o povo que vai fazer a diferença aqui na terra. É o povo que vai implantar o reino de Deus aqui. É o povo que vai manifestar a bondade e o amor de Deus aqui. Então, que nesse tempo nós possamos ser um. Que nós possamos enfatizar a unidade. E quando tudo isso passar, nós possamos olhar para frente e ver a igreja do Senhor mais unida. Porque a igreja de Cristo unida tem poder para mudar não só uma cidade, não só uma nação, mas o mundo pode ser impactado quando nós nos unimos. O mundo vai enxergar com mais clareza quem o Senhor é na nossa unidade. Nós possamos perseverar nisso. Nesse momento nós vamos fazer uma pausa na nossa fala e a irmã Patrícia vai estar louvando ao Senhor. Celebre a Deus. Na sua casa, onde você está, não esqueça que todo lugar é lugar de adoração. Nós estamos aqui com esse fim, com essa visão, com essa intenção de glorificar o Senhor. Então faça isso nesse momento, não só nesse momento, mas aproveite esse tempo de louvor para estar agradecendo ao Senhor. E eu gostaria de citar um versículo que diz: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Então, que realmente nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, né, irmãos? Que conseguiremos passar por tudo isso quando nós temos o Senhor dentro do nosso coração, deixando Ele operar, deixando Ele nos dirigir, nós vamos conseguir passar por toda e qualquer situação. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir.
como você já está nos acompanhando, ou se por acaso você entrou agora na nossa live, nós estamos falando um pouquinho sobre como será daqui para frente. Em meio a todas essas situações que nós estamos enfrentando, qual deve ser a nossa atitude ou as nossas atitudes, o que é que nós devemos fazer, como devemos proceder. Quero lembrar que você pode participar pelo nosso chat e é isso que nós vamos fazer agora. Nós temos alguns comentários e eu vou estar mostrando para vocês. Nós estamos aqui com o irmão Walter e com o Emanuel, que estão falando um pouquinho sobre esse tema. Nós temos aqui várias participações e nós agradecemos a todos pelas participações que nós estamos tendo. Nós temos a participação, por exemplo, da Juliana Soares, que comentou: glória a Deus, em tudo o Senhor tem um propósito e creio que através desses cultos online muitas vidas serão alcançadas. A Débora que disse o seguinte: tenho refletido também onde está o nosso contentamento. A Rita disse: nunca tivemos tanta oportunidade ou tantas oportunidades de falar de Jesus e que esse sentimento seja cada vez mais forte em nós, mesmo depois que isso passar, mesmo que isso passar. Temos também a participação da Natália que diz: Deus está nos mostrando o poder da união, do amor ao próximo, como juntos somos mais fortes e que sem Ele de nada vale. Em tudo Ele tem um propósito. Temos também a participação da Nelly que falou: estou amando assistir de casa. E assim, é interessante porque, como o Emanuel falou, nós temos realmente nos modificado muito na nossa rotina, né? Isso tem atingido a todos de certo modo. E nós como igreja também. Quando que nós imaginaríamos que estaremos fazendo um culto que é tradicional da nossa igreja nas quartas-feiras à noite, online, de uma forma totalmente não convencional? Mas talvez seja esse o momento para que nós possamos aprender a agir de outras formas, ou atingir um público de outras cidades ou de outras regiões do mundo que jamais nós atingiríamos. Temos também a participação do Tadeu: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, que está lá em 1 Crônicas 16 e 11. E temos outros comentários, tem aqui da irmã Vera Lígia: dá no Senhor um coração inclinado ao arrependimento, sempre que houver a necessidade. Continue participando, mandando a sua opinião sobre esse assunto. E agora eu deixo com o irmão Walter, com o irmão Emanuel. Eu quero fazer uma pergunta, deixar uma pergunta aqui para nós, né? O tema o nosso tema hoje é como será daqui para frente. A pergunta é: qual a visão que você irá ajudar a construir daqui para frente? Qual a visão que você irá construir para o futuro? Qual a visão que você tem? Qual a visão que você quer procurar fazer? Nós temos Lucas 15, no versículos 8 e 10, nós temos a parábola da dracma, né? E no versículo número 10 fala: os anjos de Deus se alegram por um pecador que se arrepende. Então, o que nós, como igreja, temos que fazer daqui para frente? Uma coisa que de repente você, por exemplo, às vezes você está na igreja bastante tempo, mas você não faz isso com frequência. É anunciar a palavra de Deus, anunciar Jesus, nosso Senhor e Salvador, anunciar o arrependimento, que é através do arrependimento que nós somos curados, que nós somos tratados por Deus. É através desse arrependimento. E aí o versículo fala que os anjos de Deus se alegram. Os anjos de Deus se alegram quando o pecador se arrepende. Então há festa no céu quando o pecador se arrepende. Então nós como igreja, nós como cristãos, na verdade é um mandamento do Senhor Jesus, né? Ir de pregar o evangelho a toda criatura. É uma ordem, uma ordenança que nós temos como cristãos. E uma outra pergunta: você tem feito isso? Essa pergunta eu faço até para mim mesmo. E nós, quando a gente fala da palavra de Deus, a palavra vem primeiro para nós. Então, que daqui para frente nós reavaliamos tudo que nós temos feito, tudo que nós tínhamos feito anteriormente, e a partir de agora vamos fazer diferente, vamos pedir ajuda do Espírito Santo para nos conduzir, para nos fortalecer, para nos dar, para que Ele nos envolva, nos encoraja, para que Ele nos ilumine o nosso caminho e nos use como instrumento, como ferramenta nas mãos dEle, para anunciar, não a nossa igreja, como às vezes a gente vê pessoas anunciando: não vai para a minha igreja. Não, nós queremos anunciar Jesus.
como Senhor e Salvador de nossas vidas. É Ele que é o caminho, é Ele que é a verdade e é Ele que é a vida. É através de Jesus Cristo que nós temos o nosso caminho para o céu, que nós chegamos até Deus. Como o nosso tema aqui, a nossa leitura bíblica, a palavra do Senhor nos fala para buscar Ele. E através de Jesus Cristo, que Ele é o caminho para nós buscarmos esse Deus que nos protege, esse Deus que nos cura, esse Deus que nos trata, que cuida de nós a todo momento, a todo instante. Muitas das vezes nós não vemos, nós nem percebemos vários livramentos que o Senhor nos dá na nossa vida, na nossa vida diária. E muitas das vezes a gente nem agradece ao Senhor. Então que a partir deste momento você reflita na sua vida, na sua mente, no seu coração e tome uma atitude diferente, tome uma atitude de buscar mais a Deus, de se entregar mais, de se aproximar mais dele através da sua palavra, lendo mais a Bíblia, orando, estando em comunhão com os irmãos, que isso é muito importante, a nossa comunhão como igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Então nós temos que estar juntos, unidos, no mesmo propósito, no mesmo caminho. Então eu vejo assim um momento de nós nos unirmos mais e nos fortalecermos mais, não na nossa força, mas na força do Senhor, porque é Ele que nos fortalece e é Ele que nos garante, que nos dá essa esperança e nos garante a vitória. Exatamente. E é interessante ver que essas reflexões elas começam a surgir num contexto caótico, num contexto de problemas. Nós conseguimos extrair reflexões, gerar reflexões a respeito do nosso estilo de vida, a respeito da nossa vida como um todo, né? E da importância do nosso relacionamento com Deus num ambiente complicado, numa situação complicada. Nós estamos conseguindo gerar essas reflexões. Então nós percebemos, como já falou, que todas as situações permitidas por Deus de caos, elas são pedagógicas. Então nós estamos aprendendo a cada dia com essa situação e esse cenário que nós estamos vivendo, que nós estamos participando nesse momento da história. E é interessante no texto que nós lemos em Jeremias 29, no versículo 11, diz que o Senhor diz que Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Ou seja, Ele está falando isso para o povo que está cativo em Babilônia. Ele está dizendo, olha, eu tenho pensamentos melhores, eu tenho planos melhores do que os de vocês. Nós todos, com certeza, tínhamos outros planos para esse tempo. E com certeza, acredito que 99,9% deles foram frustrados. Né? E daqueles que estão nos vendo e ouvindo também. Isso mostra também que os planos do Senhor, eles são maiores, eles são melhores do que os nossos. Né? E Ele tem uma finalidade maior. Nós planejamos, nós talvez nos organizamos para alguma coisa, mas o plano do Senhor é que vai prevalecer. E Ele tem prevalecido. E nós temos aprendido muita coisa nesse tempo. E é interessante que planos de paz, ele diz, e nós vemos no contexto, a continuidade da história, que não era de deixar aquele povo exilado para sempre. Tinha um tempo, aquele período tinha uma validade, e depois disso eles retornariam. E eu acredito que esse tempo, fazendo uma analogia com esse contexto que nós lemos, é um tempo também que nós estamos vivendo. E no final dele, nós vamos retornar. Nós vamos retornar para o nosso lugar de origem, nós vamos retornar para o Senhor. Pois eu creio que toda situação contrária é para nos ensinar que nós precisamos dele, que nós precisamos voltar. Essa é a necessidade. Tem se falado de um avivamento e eu acredito nele. Mas esse avivamento só acontece quando existe arrependimento de verdade. Então, tudo que nós estamos vivendo é para nos fazer nos arrepender da vida que nós estamos levando, do estilo de vida que nós estamos tendo, do descaso que nós temos com a obra de Deus, com a casa de Deus e com as pessoas à nossa volta. E nos fazer entender que nós precisamos desse Deus. E nos voltar para Ele é o remédio para curar tudo aquilo que nós temos visto e sofrido desse mal. Por isso, essa é a necessidade. E os planos de paz do Senhor para nós são exatamente esses. Nós não encontramos paz em outro lugar a não ser nele. E nós temos paz com Deus mediante Jesus Cristo, como diz Paulo aos Romanos. Por isso, nós precisamos dessa paz. E é isso que Ele quer para nós, que nós vivamos uma vida de paz, mesmo em meio ao caos, que nós experimentemos a sua verdadeira paz. Eu acredito que, assim como o Manuel falou, até uma questão assim, mais puxada para o lado do humor, eu comentei nas minhas redes sociais com a quantidade de feriado que nós
vamos ter esse ano, né, feriados prolongados, inclusive, eu até comentei que seria o ano de viajar, né, porque nós teríamos muitos feriados prolongados e como professor eu teria, né, pausas que seriam possíveis realizar isso. Inclusive eu fiz um plano, olha, acho que dá para ir para tal lugar ou outro lugar, pensando nos locais que eu poderia frequentar por conta dos feriados. E assim como o Emanuel falou, embora seja algo bem simples, mas todos esses planos foram frustrados. Talvez o seu plano era de fazer, não sei, seja lá qual for a questão, mas foram frustrados. E eu acredito muito que, embora para mim seja algo simples e algo até não relevante, mas a questão da viagem, mas a questão é, Deus nos mostra o quão pequenos nós somos e o quão grande Ele continua sendo, né? E nós podemos até fazer os nossos planos, mas quem dá a palavra final continua sendo Deus. Nós temos várias participações muito interessantes. O irmão Nivaldo disse o seguinte: assim como no Egito cada praga desmascarava um falso Deus, acredito que essa pandemia irá mostrar a fragilidade de um Deus chamado orgulho e antropocentrismo. O pastor Carlos Augusto disse: Deus não permitiu que Saul fosse rei só para atender o pedido do povo, mas para que Davi fosse treinado para viver a plenitude de um reino que viria pela frente. A igreja precisa entender isso. E ele continua falando: tudo o que está acontecendo já está proferido na Bíblia. Então, é um tempo de cumprirmos o ID e anunciar que Jesus está voltando. O irmão Elias comentou: creio que daqui para frente vai ser bem diferente. Muitas pessoas vão mudar comportamentos, estilos de vida e passar a pensar na brevidade da vida. Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A Débora comentou uma passagem, um trecho de uma etapa cristã, que diz o seguinte, que é algo que a gente também tem que pensar: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então são coisas que nós temos que pensar, essas mensagens que eles estão mandando. Essa mensagem eu achei muito interessante e entra um pouco naquilo que nós conversamos, inclusive hoje, e que várias pessoas já comentaram. O Hudson comentou o seguinte: com a iniciativa da live, comecei a acompanhar os cultos e ouvir sobre a palavra, como não havia fazendo. E ouvindo a palavra é bem satisfatório, uma sensação única para mim, que estava sem ouvir a Deus. Então nós entendemos que de tudo o que acontece, Deus sempre tem propósitos, porque Ele é um Deus de propósitos e não tem piso em falso, né? Ele não faz com achismo: será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Não existe essa questão, né? Para Deus, Ele sabe tudo o que aconteceu, tudo o que acontece, tudo o que vai acontecer, né? Ele já sabe de tudo isso. E só para encerrar aqui, o irmão Benedito comenta: verdade, possamos mudar de agora para frente e buscar mais a presença de Deus. E também a irmã Vera Lígia, como resultado desse tempo, e queiramos andar com integridade de coração e santidade de vida. Então, na verdade, a pandemia, ela nos tirou dessa zona de conforto que nós estávamos vivendo, né? Nós estávamos vivendo muito no automático. E, como o Marcos falou, os nossos planos que nós tínhamos para o futuro, tudo que a gente tinha planejado, caiu, né, por água abaixo. E nós vemos que nós não somos donos de nós mesmos, nós não somos praticamente nada, né? Ninguém. É Deus que está no controle de todas as coisas. E Ele tem mostrado isso para nós a cada dia. Pequenos vírus, uma coisa microscópica, a gente vê o que está causando no mundo. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é maior que tudo isso. E quando a gente leu a palavra, a gente leu um cenário onde o povo estava num contexto na Babilônia, né? Eles estavam presos ali, cativos na Babilônia. E num resumo assim, bem resumido, nós sabemos que Babilônia era um reino, né, naquela época, mas nós podemos trazer um resumo bem prático para as nossas vidas, que Babilônia, num sentido assim, bem resumido, é tudo que nos opõe aos caminhos de Deus, tudo que nos opõe a trilhar caminhos que não agradam a Deus. Porque a própria cidade de Babilônia foi fundada por um personagem bíblico chamado Nimrod, né, que ele se rebelou contra Deus. Então já começou lá desde o começo. Então nós vemos aí o mundo do jeito que está,
se rebelando contra Deus, contra todos os princípios de Deus. Em todas as esferas nós vemos isso. O mundo se contra a família, que a família é o propósito de Deus. Então a gente vê o mundo inteiro se rebelando contra tudo o que vem de encontro com a palavra, vem de encontro o que Deus quer para nós, né? Mas nós sabemos que Deus é maior que tudo isso. E nós temos que nos fortalecer nesse Deus, que é Ele que nos garante. A palavra do Senhor fala lá para nós no Sermão do Monte, e Mateus acho que 7, Mateus 7, que aquele que se fortalece, Jesus ele é a nossa rocha, Jesus é a nossa rocha. Então nós temos que, aquele que edifica sua casa sobre a rocha, assemelhar-o-ei ao homem prudente. Veio a chuva, veio a tempestade, né, e contra ele nada aconteceu. Por quê? Nós temos que fundar, né, pôr o nosso firmamento, ou seja, fazer a nossa alicerce, a nossa base tem que ser em Jesus Cristo. A partir deste momento nós vamos ter a nossa base, o nosso alicerce estando firme, nós podemos edificar a nossa família, a nossa casa, todos os nossos projetos, porque tudo vai ficar fortalecido, porque Ele é a nossa base, Ele é o que nos sustenta em todos os nossos caminhos. É interessante que quando esse povo vai para a Babilônia, eles estavam vivendo em rebeldia, eles estavam vivendo indiferentes com relação a Deus, ou seja, o relacionamento com Deus já havia sido abandonado há muito tempo. E como a gente falou que os males vêm para bem, e dentro dos propósitos de Deus isso é inevitável, isso vai acontecer mesmo. Nós vemos no versículo 13, depois de abandonarem a Deus, depois de se rebelarem a Deus, ele diz ainda, olha, dentro dos meus planos, no versículo 13 ele vai dizer, e vocês vão me buscar, e vão me achar, quando vocês buscarem de todo o coração. Ou seja, esse tempo difícil, esse momento problemático para o povo, esse momento de exílio, fez com que o povo entendesse que eles precisavam do Senhor. E aí, o Senhor traz uma promessa, na verdade, prática, vocês vão me buscar, e vocês vão me encontrar, porque eu estou acessível, eu sou acessível e vocês podem me encontrar, mas vocês precisam fazer isso de todo o coração. E como a gente já falou, da questão do viver no automático, é isso que acontece. Nós fazemos as orações roboticamente, mecanicamente, automaticamente. Nós vamos viver uma vida cristã, vivendo para cumprir protocolos. E agora, quando a gente toma esse chacoalhão, a gente é lembrado que nós precisamos priorizar o nosso relacionamento com Deus e vivê-lo da maneira que Ele deseja. Então, ou seja, todos esses propósitos do Senhor, mesmo que for uma situação de circunstância contrária, o povo na Babilônia, era para lembrar o povo que eles podiam buscar, eles encontrariam. O caminho está aberto agora. A morte de Cristo na cruz abriu para nós o caminho de volta para Deus e nós podemos voltar para Ele. Nós podemos chegar até Ele agora por causa do sangue de Jesus, como o escritor aos Hebreus diz, que pelo novo e vivo caminho, com confiança, nós podemos nos achegar a Ele. Ou seja, o caminho está aberto, cabe a nós buscar. Cabe a nós desejar isso e com certeza nós vamos experimentar uma transformação de vida. E eu vi, o pastor Augusto mencionou escatologicamente agora, falando do fim, da volta de Jesus, é mais um cumprimento da palavra de Deus. Isso nos traz, ao mesmo tempo que a gente vive aflito pela situação, nós temos esperança e nós podemos acreditar que o que a palavra de Deus está dizendo é real. Em Mateus 24, os discípulos perguntam para Jesus, olha, como vai ser o fim? Quando e o que vai acontecer? E Jesus menciona algumas coisas que viriam a acontecer. Ele vai falando, olha, vocês vão ouvir peste, vocês vão ouvir de peste, rumores de guerra, fome, vocês vão ouvir de muitas coisas. Mas ele diz, olha, mas acalme, que isso é o princípio das dores. Eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo não é o fim. Eu até brincava com o irmão Walter, quando a gente vai assistir um filme, quando na verdade está para ser lançado um filme, antes do filme acontecer e chegar até nós, primeiro vem o trailer. Eu acredito que nós estamos vivendo o trailer, nós estamos vendo o trailer do princípio do fim. Mas uma coisa é fato, Babilônia não é para sempre como não foi para esse povo que viveu por lá durante 70 anos. A mensagem do texto, do capítulo 29 é, Babilônia não é para sempre. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui sendo afligidos não é para sempre. Nós temos um lar e em breve nós vamos retornar para lá. Essa deve ser a nossa esperança. Em breve o Senhor Jesus virá buscar o seu povo. Em breve Ele vem buscar aqueles que se renderam a Ele, aqueles que se arrependeram,
aqueles que creram em quem Ele é e no que Ele fez, então nós não estaremos aqui. Ou seja, esse tempo de exílio, esse tempo de dores, ele não vai ser uma realidade para aqueles que creem. Por isso nós precisamos anunciar a mensagem do Evangelho, como o irmão Walter disse aqui. Esse Jesus que nos salva. E Ele também prepara para nós uma casa eterna agora, onde nós vamos desfrutar de uma inquebrável comunhão com Deus. É isso que Ele tem para nós. Nós precisamos acreditar nisso, principalmente nesses tempos de dificuldade. Sim. E aí, voltando aqui para os nossos comentários, nós temos a participação do pastor Gonzaga, que diz o seguinte: Jesus está voltando. Será que estamos preparados para dizer Maranata, agora vem, Senhor Jesus? A Amanda Alexandra comenta: Deus é lindo e até aqui Ele tem nos ajudado. A irmã Débora Carvalho comenta: paz, boa noite. Quanto a fazermos planos, em Tiago, a palavra nos diz para falarmos, se Deus permitir. Então, esse versículo, né, se você quiser a referência completa, está no nosso chat. E quão importante é nós nos voltarmos para a palavra de Deus mediante a todas essas situações. Ela continua comentando: muitas vezes queremos estar no controle de tudo, mas o controle das nossas vidas e do nosso futuro está nas mãos do Senhor. E para encerrar as participações, nós já estamos chegando ao final. Para encerrar as participações, eu quero agradecer a todos que participaram. Nós estamos deixando ali comentários. Não se esqueça que no próximo culto você também pode estar me dando o seu paz do Senhor. Na próxima quarta-feira você pode estar participando conosco também. Mas para eu encerrar a minha parte, eu me lembro que lá no começo, quando iniciou toda essa questão aqui, né, na nossa região, na nossa cidade, uma das nossas postagens das redes sociais da igreja foi: um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Um mundo em pânico, um mundo em medo precisa de uma igreja corajosa. Não que nós não vamos nos proteger, não que nós vamos ser imprudentes, mas nós sabemos que acima de todas as situações nós temos um Deus que vela, um Deus que cuida, um Deus que tem propósito em todas as situações. Para encerrar as participações, nós temos aqui da Nery, que diz: todas as minhas maiores tribulações me levaram direto para Deus. Quero fazer o mesmo agora nesse momento difícil que passamos. Tudo tem um propósito e nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço e nós estaremos encerrando as participações por aqui. Mas no próximo culto de quarta-feira você pode voltar a participar conosco. Meu muito obrigado, agora com vocês. Eu te convido, neste momento, a pensar num mundo diferente daqui para frente. Tirar da sua vida tudo que você fazia que era negativo, tudo aquilo que te afastava de Deus, dos caminhos do Senhor, tudo aquilo que te atrapalhava. Tira da sua vida e coloque só coisas positivas, coisas que agradam a Deus. Coisas na sua vida que vai te aproximar de Deus. Isso que eu queria colocar para você. Pensar, não só pensar, mas como agir, fazer, né? Ter atitude de fazer aquilo, de fazer a vontade de Deus, de buscar mais Deus na sua vida e, consequentemente, para toda a sua família. Amém? E como resposta à pergunta feita no tema do culto, como será daqui para frente? A resposta é: depende. Depende das nossas decisões. Depende das nossas escolhas. Depende do que nós vamos fazer com tudo isso e mediante tudo isso. Como nós vamos escolher viver daqui para frente. Isso vai refletir como será daqui para frente. Nós acreditamos muito. Há promessas que um grande avivamento está para acontecer no nosso mundo. E é interessante que o pastor David Wilkerson, um pastor americano de Nova York, em 1986, ele disse em voz profética, ele diz: olha, em breve, uma peste vai assolar Nova York e todos os Estados Unidos. E as pessoas, os mercados serão fechados, as igrejas serão fechadas, os bares serão fechados, muita coisa vai acontecer, nós vamos ficar reclusos. E um grande avivamento vai varrer toda a América. Ele dizia isso em 1986. Eu acredito que nós estamos nos aproximando desse avivamento. Mas para isso, precisa haver arrependimento. Nós precisamos nos voltar para Deus. Arrependimento é dizer não ao pecado e dizer sim a Deus, dizer sim a Cristo. E eu gostaria de ler, para encerrar minha fala e passar para o pastor, está orando. 2 Crônicas 7,14.
Diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E se o meu povo, é uma condicional, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face, eu vou responder, eu vou perdoar e eu vou sarar a vossa terra. O que a doença do nosso tempo, ela não é o Covid-19. O que adoeceu a nossa terra e o nosso mundo não é o coronavírus, mas é o pecado. E nós temos a cura para esse mal na cruz de Jesus Cristo. E tudo que nós precisamos agora é nos voltarmos para Ele. O caminho já foi aberto. A nós cabe tomar a decisão de voltar. Que nós possamos, diante de tudo isso, olhando para frente, enxergar que o hoje vai refletir como será o nosso amanhã. Como será daqui para frente. Depende do nosso posicionamento como cristãos e como igreja. Em humilhação, em arrependimento, com certeza nós vamos ver um avivamento acontecendo, não só no nosso país, mas no nosso mundo. Nesses últimos dias da igreja na terra, eu acredito que Deus vai levantar missionários, que Deus vai posicionar a igreja de forma estratégica para saquear o inferno e povoar o céu. Agora, cabe a nós o arrependimento, cabe a nós esse desejo intencional de nos voltarmos para Deus. Ele está nos convidando. Se o meu povo orar, se humilhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir, então eu vou perdoar e eu vou sarar a terra. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude a tomar as melhores decisões nesse momento. E a verdadeira decisão, se entregar a Cristo Jesus. Na cruz Ele já deu o remédio para as nossas doenças. E nós podemos agora, com confiança naquilo que Ele fez, caminhar com Deus e viver aquilo que Ele tem para nós nesses últimos dias. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe a todos os irmãos. Nós passamos agora para o nosso pastor, que está fazendo a oração de encerramento. Glória a Deus por tudo até então, e em especial pela sua vida que do outro lado tu está acompanhando-nos ao vivo, ou que depois estará assistindo esta gravação. Eu tenho observado, e sei que não sou só eu, você também, principalmente depois dessa minha fala, que existem pessoas que nós conhecemos, e alguns de repente até familiares e amigos nossos, que nós temos prazer em encontrar com ele. Às vezes você passa pela rua de carro, de moto, e você acena, você bate na buzina e você grita ao mesmo tempo. E outros de repente nem tanto. Existem pessoas que é agradável nos seus comentários, e existem outras que só vivem de reclamar. Você nunca encontra ele num tempo bom, né? Ele tem sempre uma reclamação na ponta da língua, tem sempre uma situação adversa para estar vivendo. Quando Jesus chega em Gadara, registrado em Marcos capítulo 5, tinha ali um rapaz que aterrorizava as pessoas com o mal que ele tinha. Ele se despia, ele feria-se com pedra, ele gostava de dormir nos sepulcros, ele andava de dia e de noite gritando. Só que quando Jesus chega ali, a bênção chega, a paz chega, o milagre chega, e aquele rapaz é totalmente liberto. Na verdade, o que nele estava agindo era um espírito maligno, ou vários. E aquele moço foi totalmente sano, estava agora vestido e conversando com Jesus e com os discípulos. E as pessoas observam, mas será que é ele? Não, estava assim maravilhado. Só que analisando o texto você vai perceber que os espíritos que estavam nele pediu, deixa-nos entrar nesses porcos. E eles entraram nos porcos. Os porcos se desempenharam pelo despenhadeiro e caíram no mar e se afogaram. E as pessoas viram também os porcos mortos. E existiam aqueles que atentavam para o que Jesus havia feito para
o homem que tinha sido liberto, mas tinha outros que anunciavam o que tinha acontecido com os porcos. E por causa daquele que falava o que tinha acontecido com os porcos, Jesus foi obrigado a sair dali, porque eles sentiram-se prejudicados com a presença de Jesus e pediu: vai embora dos nossos termos. Eles só esqueceram que Jesus indo embora, não sabia, o milagre também ia. Quando Jesus volta para o outro lado, está Jairo, está aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, eles foram curados e abençoados. Você escolhe de que lado está. Todos os dias nós estamos recebendo informações de montão, e algumas delas não tão legal. E eu tenho observado, até pelo que eu mesmo tenho recebido, é que algumas pessoas não se preocupam tanto em me mandar um versículo bíblico, não se preocupam tanto em postar no grupo onde estamos um testemunho bonito de algo que Deus fez, mas se souber que uma pessoa foi infectada e se tiver uma gravação, eles buscam todas aquelas informações e jogam ali. Será que nós não estaríamos anunciando mais os negativos do que os positivos? Preste bastante atenção, principalmente nós como cristãos. Temos a palavra, temos aquilo que o Senhor fez e faz para anunciar. Inclusive, esse tem sido motivo de alegria para mim, de conforto, é saber que o nosso reino não é desse mundo e nós estamos aqui de passagem. Se você mora em uma bela casa, se você está vivendo muito bem, lamento te informar, um dia você vai deixar tudo isso aqui. Mas se você não vive tão bem assim, e se de repente a sua geladeira está até tortinha de tanto imãzinha com papéis e de contas vencidas, para você vai deixar também tudo isso daqui com certeza, e nós vamos encontrar com o Senhor. Oremos. Obrigado, Deus, por seu amor, obrigado por sua misericórdia, por sua bondade, obrigado por seu favor, obrigado pela sua disposição em nos ouvir, em nos aceitar, como ouvimos já nessa noite. Não obstante os israelitas haverem feito errado, e por causa disso eles terem sido levados em cativeiro para a Babilônia, mas o Senhor, com amor eterno, estava se propondo a ajudá-los e assistir desde que para ti eles voltassem. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Aceita-nos na tua presença. Olha para essas pessoas que estão por demais preocupadas. Olha para essas pessoas que estão até mesmo desesperadas diante dessa situação. Que a tua paz, a qual excede todo entendimento, envolva a vida dela. E que nessa noite ela tenha uma noite tranquila. Aquele que está afastado dos seus caminhos e que decide voltar-se para ti, ó Deus, aceita a sua oração, a sua reconciliação. Aqueles que ainda não te conhecem, mas que ouvindo as pregações, está entendendo que precisa vir para ti. Receba essa pessoa, Pai, em o nome de Jesus, e que a tua bênção seja envolver a todos. Em o nome de Jesus, eu abençoo a cada um com toda sorte de bênção. Amém. Amém. Até a próxima live, que Deus abençoe a todos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda.